eu gostaria de apresentar a vocês o nosso primeiro palestrante de hoje. Então, é com grande alegria que hoje nós vamos receber o Tiago Pereira, que vai nos trazer a palestra intitulada Além de Darwin, Desafios e Perspectivas para o Diálogo entre a Biologia e a Fé Cristã. O Tiago é bacharel em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de Viçosa, é mestre e doutor em Botânica pela mesma universidade. Ele desenvolveu um estágio de pós-doutorado em Biologia Molecular e Filogeografia e atuou como técnico de núcleo de microscopia e microanálise da UFV. Atualmente ele faz parte da equipe da BC2 e é o coordenador dos grupos de estudo. Então, Tiago, você pode ficar à vontade para compartilhar sua tela. Obrigado, Nani. Minha tela já está aí. Boa noite, gente. Oi. Muito bem, gente. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui, é uma honra ter esse privilégio aqui de apresentar essa palestra para vocês hoje e de um tema que é tão caro para mim, é um tema que eu gosto muito, é um tema muito instigante e que dá vontade de falar por horas sobre isso aqui. Mas nós temos 50 minutos para a gente tentar condensar, então é um tema que, já digo, né, não dá para a gente ser exaustivo, não dá para a gente entrar em muitas coisas que queria falar, e não dá para ser muito técnico também, né? Não dá para a gente poder entrar, não é uma aula propriamente dita, então eu quero apresentar mais para vocês um caminho das pedras, sobre alguns dos temas, sobre a teoria da evolução, sobre Darwin, sobre questões da biologia hoje, questões que a gente pode utilizar para esse diálogo da biologia com a fé cristã. Desse diálogo, lembrando que eu falei ontem, quando eu apresentei a BC2, né, que é a nossa proposta dentro da BC2 de trazer esse diálogo, colocar as cartas na mesa e entender como que a gente pode conversar de forma honesta, de forma profunda sobre esses temas, e indo também ao encontro do que o Gabriel apresentou ontem, né, de como que a gente pode interagir a fé e a ciência. Então, aqui de forma mais aplicada, um pouco sobre como a gente pode interagir a fé cristã com a biologia. Enfim, vão colocando suas perguntas aí e a gente vai conversando, tá? Eu vou falar um pouco de algumas perspectivas e desafios para esse diálogo e, de alguma forma, eu vou trazer para algumas questões pessoais na minha caminhada na biologia, durante a graduação, durante todo esse percurso que a gente passa, né, na faculdade. Então, a gente vai falar assim, um pouco sobre teoria da evolução, um pouco mais sobre essas impressões pessoais, algumas coisas que eu já caminhei aí nesse tempo. E eu vou passar por algumas fases. A primeira fase é a fase da evolução propriamente dita, né? O que eu vi quando eu cheguei na faculdade. Cheguei na faculdade de biologia, eu entrei na biologia em 2004, gente. Estava lá, jovem, ansioso para estudar a evolução. Eu já era crente, sempre cresci na igreja, e eu era um cristão e eu sabia que existiam polêmicas, eu sabia que existiam controvérsias, mas eu não fazia ideia que polêmicas eram essas. Mas eu estava muito ansioso para entender, para estudar a evolução, para estudar biologia e conhecer o que era isso, né? E ainda tive que esperar até o segundo ano da faculdade para ter a disciplina de evolução, que é uma disciplina muito interessante, muito legal, é muito bom, na verdade, ela é a disciplina fundamental da biologia, né? E aí eu tive contato com esses dois livros, o livro de Biologia Evolutiva do Futuyma, eu acho que todo mundo, a maioria de vocês que já passou pela biologia, passou por esse livro, e o livro do Ridley, de Evolução, que é mais recente, e que eu acho que ainda é uma das grandes referências para isso, né? Um livro muito bom, muito didático, muito robusto, e que é muito recomendado. Recomendo muito para quem quiser estudar evolução de verdade, o livro do Mark Ridley. E que está em português, né? Existem outros também, mas esse é um livro-texto que vale a pena. E, claro, o livro de Charles Darwin, A Origem das Espécies, que é esse grande monumento da ciência que dividiu águas, né? Foi um livro que a gente não pode ignorar a importância dele. Goste ou não, a gente não pode ignorar. Então, nesse período, entrando na faculdade, começando a estudar biologia, eu tive contato com essas bibliografias, com esse ensino. Aprendi, inclusive, que a teoria da evolução não era só de Charles Darwin, ela também passava por
Alfred Russel Wallace, que desenvolveu uma teoria em paralelo, e em 1858, junto com Darwin, eles publicaram um paper que foi apresentado perante a palestra na Royal Society, e um ano depois que eles ofereceram isso, né, foi, na verdade, uma tentativa de junção ali dos trabalhos deles, porque o Charles Darwin ficou muito frustrado quando ele descobriu que o Wallace tinha chegado em conclusões muito parecidas com a dele. O Darwin, ele quis até dar para trás e falou, não vou mais mexer nisso. E precisou dos amigos incentivarem ele e falarem, Darwin, você está trabalhando nisso há mais de 20 anos, não abandone o seu trabalho. O Wallace, ele tem um resultado parecido, mas o Wallace não tem uma proposta tão robusta quanto a sua. Escreve isso e publica um livro. E aí, um ano depois que eles apresentaram esse trabalho conjunto, que foi lido na Royal Society por nenhum deles, foi lido por outra pessoa, o Darwin publica A Origem das Espécies por Meio da Seleção Natural. Então, ele oferece não a explicação sobre o que é a origem das espécies, mas ele oferece um mecanismo sobre como a origem das espécies se deu, né, através da seleção natural. Ou seja, já haviam outras ideias sobre evolução, já haviam outras propostas que estavam em curso. Por exemplo, Lamarck, muita gente ouviu falar de Lamarck, né? Lamarck tinha uma proposta que não se sustentou ao longo do tempo, mas o Darwin ofereceu uma proposta por meio dessa ideia da seleção natural e por meio de uma ideia de como que os seres vivos se adaptam, né, ao meio. Enfim, muita coisa ele não sabia ainda, né? Muita coisa ele não conseguiu desenvolver por falta de conhecimento biológico da época. Muita coisa ficou em dúvida ainda, muita coisa ficou em suspense. Ele ofereceu uma teoria, ele ofereceu uma explicação, algum tipo de mecanismo, sabendo que a gente precisaria de mais desenvolvimentos para explicar outras coisas. Havia coisa a ser explicada ainda. Mas esses dois livros, eles vão além do que tinha no A Origem das Espécies. Esses dois livros, eles tratam da evolução a partir de um paradigma que foi um paradigma que surgiu depois de Darwin, que é a síntese evolutiva moderna. A síntese neodarwinista, ou a teoria sintética, são nomes para a mesma coisa. Essa síntese, esse nome, né, a síntese moderna, ela vem através desse livro, que foi publicado em 1942 ou 48, algo assim. De autoria do Julian Huxley. Gente, Julian Huxley, ele é da notável família Huxley. Ele era irmão de Aldous Huxley, que escreveu Admirável Mundo Novo, que é um grande clássico da ficção científica. E ele é neto de Thomas Huxley, inclusive está ali nessa imagem, tem a foto, ou a pintura do avô dele, Thomas Huxley, que era o Bulldog de Darwin, né? Aquele grande amigo de Darwin que defendeu as ideias de Darwin com muita paixão, né, e que divulgou o trabalho de Darwin, e que era um ateu militante também contra a religião da época, enfim. Mas o Huxley faz parte dessa família, né, e eles eram Sir, ganhavam o prêmio Nobel. É uma família impressionante, como que é um alto nível cultural na família Huxley. Mas ele, junto com vários outros biólogos e paleontólogos e geneticistas, o pessoal da genética de população, que era uma ciência recente, propuseram essa síntese moderna, ou seja, a junção de pensamentos novos sobre a biologia, desenvolvimentos mais atuais sobre a biologia, que ampliavam a capacidade explicativa da teoria da evolução. Então, todos eles contribuíram para esse desenvolvimento que vai aí da década de 30 do século XX até a década de 50, e até o advento, a descoberta do DNA, que trouxe mais ainda, né? E todos eles biólogos muito importantes, né? O Theodor Dobzhansky, ele é o autor talvez da frase preferida de todo biólogo, né? Que nada na biologia faz sentido a não ser a luz da evolução. É um desses que estava nesse meio. Enfim, a gente tem então esse paradigma da síntese moderna, né? Que utilizou ideias mais recentes da biologia, né? Sobre mecanismos de hereditariedade, mecanismos de mutação e alguns outros ainda, né? Que foram somados à ideia de ancestralidade comum e de seleção natural de Darwin, e foram sintetizados, né? Então houve uma síntese entre esses conhecimentos,
e além de vários outros, de diversas áreas da biologia que estavam em desenvolvimento nessa época, no início do século XX. O início do século XX foi muito rico, trazendo muitas novidades no campo biológico, de estudo de genética mendeliana, de estudo de genética de populações, de ecologia evolutiva, de paleontologia, de biologia celular, e mais para frente, né, com biologia molecular, com a genômica, que é algo mais recente ainda, com a biologia do desenvolvimento, enfim. A síntese evolutiva moderna foi o paradigma da teoria da evolução que durou até o momento que eu entrei na universidade e estava estudando isso por aqueles livros. E uma das coisas que a gente pode parar para pensar é sobre a ideia de leis na biologia. Existem leis na biologia? Eu acho que muita gente já se perguntou isso, né? Leis na biologia parecem ser fundamentalmente diferentes de leis na física ou leis na química. Tá? Porque elas têm que dar conta de três coisas. Elas têm que dar conta do fenômeno da adaptação, o fenômeno da diversidade e o fenômeno da complexidade. Esses dois últimos eu deixei verdinho porque muitas vezes eles são unidos para tratar de variação, de variância. Como que os seres vivos variam, de onde vem, né, de onde surge toda essa variedade. E ao surgir toda essa variedade, como que os seres vivos se adaptam. Então, há muitas coisas ainda por explicar, ou algumas coisas ainda que a gente precisa conhecer e entender como que os seres vivos, como que essa complexidade dos seres vivos se dá. É por isso que é tão difícil ter leis na biologia, porque há uma emergência de propriedades que não existem em níveis inferiores na química, na física. Né? Enfim, a biologia evolutiva, ela ainda não dá conta de explicar tudo, não tem respostas completas e prontas para tudo isso, porque há uma soma de conhecimento que vem se desenvolvendo ao longo do século XX, que chega até nós hoje no século XXI. E aí eu vou entrar na segunda fase dessa minha caminhada aqui. Foi na segunda fase que eu comecei a perceber que existem, que as controvérsias, que eu já estava ansioso para entrar na faculdade, as controvérsias parecem ser mais sérias do que eu pensava. Ou não. Ou existe um consenso total e as controvérsias são falsas. Como é que pode ser? Eu fui tentar entender o que era isso, porque eu estava no meio cristão e eu via muita dificuldade por muitas pessoas de entender por que a evolução é ensinada e muita polêmica, e vocês conhecem as polêmicas. E aí eu tenho mais alguns livros aqui que foram importantes nesse meu momento. O primeiro livro é esse aqui, O Enigma das Origens. A resposta, não sei quem já viu esse livro, quem já teve contato. É um livro antigo, da década de 80, década de 70, enfim, foi traduzido para o português, essa edição aí é da década de 90, se não me engano. Mas um parente meu, que soube que eu estava chegando na faculdade de biologia, talvez preocupado com as ideias secularistas que eu iria receber, me deu esse livro falando, olha, aqui tem coisas importantes. Eu fui dar uma olhada nesse livro para ver o que ele estava mostrando ali. E é um livro que nega profundamente a evolução. É um livro que contesta tudo e oferece lá os seus argumentos, mas que ele tem uma dificuldade muito grande em aceitar que a teoria da evolução possa ser cientificamente viável. Então, ele apresenta argumentos, eu não vou entrar no mérito se são argumentos bons ou se são argumentos ruins, mas ele apresenta lá os seus argumentos, e eu, como um estudante que estava chegando na biologia, chegando no curso, eu não tinha nem feito a disciplina sobre teoria da evolução, eu não tinha bagagem para responder esses argumentos, eu fiquei confuso. Esse é o segundo livro. Na biblioteca da minha universidade, que era a Universidade Federal de Viçosa, por acaso, entrando lá nas estantes da área de biologia, eu achei esse livro, muito de forma aleatória mesmo. E eu falei, nossa, eu já ouvi falar desse livro por alto em algum lugar, em alguma reportagem e tal. A Caixa Preta de Darwin, O Desafio da Bioquímica à Teoria da Evolução, de Michael Berry. Eu falei, puxa, então existem desafios à teoria da evolução e, pelo que eu estou entendendo, no curso de biologia a gente não vai ouvir falar desses desafios, por que será? Né? Tipo, como assim? Não estão me mostrando os desafios da teoria da evolução? Estão me ensinando? Então, mais uma vez eu voltei a ficar confuso. Espera lá. A bioquímica tem desafios aqui, está me oferecendo alguma coisa que... Aí eu pensei das duas uma. Ou esses desafios não são desafios reais,
ou esses desafios precisam ser melhor analisados e as pessoas estão ignorando de alguma forma, ou esses desafios já foram respondidos, ou esses desafios possuem respostas que já foram apresentadas. Enfim, deixei isso também em suspenso. Falei, opa, pera lá, então um livro nega a evolução totalmente e um outro fala que tem coisas que a evolução não explica. Mas aí, perto desse A Caixa Preta de Darwin, na mesma estante, assim, lá na biblioteca da UFV, tinha esse outro livro, Biologia, Ciência Única. Acabei tendo que ter ele na minha estante, porque ele mudou muita coisa na minha cabeça. Porque ele me mostrou a possibilidade de um arcabouço teórico na teoria da evolução que vai muito além do que eu estava recebendo na própria sala de aula. Um arcabouço filosófico sobre a biologia que eu desconhecia e que na verdade, eu descobri que eu não tinha bagagem suficiente para compreender muito dele. Né? Então, é um livro para ser lido ao longo dos anos, para ser lido depois que você se forma e para ser lido depois que você termina seu doutorado. Porque ele traz fundamentos interessantes sobre a singularidade da biologia. E ele foi escrito pelo Mayr, mais uma vez, o Mayr que eu citei lá atrás, como um dos autores, né, da teoria sintética. E esse livro, o Mayr, né, o Mayr é uma das grandes autoridades. Quando eu achei esse livro, o Mayr ainda era vivo. Ele estava com 100 anos e ele morreu logo depois. Ele morreu em 2005, com 100 anos, publicando artigos. Ele tem artigo publicado em 2005, no ano que ele morreu com 100 anos. O primeiro artigo dele, ele publicou aos 23. Então, imagine um cara que publica artigos por mais de 77 anos consecutivos. É o Mayr. É um grande ornitólogo e um grande biólogo evolucionista do século XX. Mas, enfim, eu comecei a encontrar outros livros que apresentavam desafios ou que contestavam a teoria da evolução. Acho que o mais famoso que a gente tem entre evangélicos no Brasil é o Darwin no Banco dos Réus. Está em português, né? Então esse livro acaba sendo disseminado. Pelo Philip Johnson, que não é biólogo, ele é um advogado, ele é um jurista americano que morreu há poucos anos atrás. E alguns outros, né? A Dúvida de Darwin, esse Darwin Devolves, que é um trocadilho com evolve, né? Evolui. O limite da evolução, os limites da evolução. Esses livros estão aí. E eles merecem análise. E mais uma vez eu fiquei pensando, pera lá, esses desafios que eles estão oferecendo aqui, eles precisam ser avaliados. Provavelmente existem biólogos que estão avaliando isso. Existe um debate aqui. Existem perguntas que precisam de respostas, e a gente precisa respondê-las. Se as respostas já estão dadas, a gente precisa aprender o que são essas respostas que foram dadas, e o que não tem resposta, a gente precisa de buscar respostas, né? E eu percebi que eu também tinha pouca bagagem para responder a esses argumentos. Na verdade, são coisas que a gente, às vezes, precisa se debruçar, estudar e tentar compreender o que as pesquisas recentes estão mostrando. E como as pesquisas recentes estão mostrando cada vez mais coisas, então, argumentos precisam também ser constantemente atualizados, né, e revistos. Então, essa minha segunda fase, eu tive contato com essas dúvidas, parece que foram jogadas em cima da evolução. Isso me deixou com uma pulga atrás da orelha também. No site do Discovery Institute, que é o centro lá dos Estados Unidos, que é responsável pelo design inteligente, apresenta, por exemplo, esse trabalho aqui. É um PDF, tem a página lá, que apresenta os 10 maiores problemas científicos com a evolução. E aí tem lá, ou seja, eu acho que um biólogo, ele precisa estudar e estar preparado para ter respostas, ou se não tiver respostas, reconhecer que há mérito em algumas dessas questões. Tá? Isso é importante. O que a gente vê muitas vezes na academia hoje é uma dificuldade de olhar para esses questionamentos com seriedade, e o que a gente tem muitas vezes é um deboche ou uma visão negativa sobre tudo isso, que acaba criando barreiras ao diálogo. E aí a gente tem essa noção do conflito que o Gabriel Gonino apresentou tão bem ontem, né? Acaba que eu não quero lidar com isso aqui é bobagem, e esse pessoal está todo errado, e eu não vou trabalhar em cima disso.
Isso é um problema, a gente não pode ter essa visão, né? A gente precisa ouvir, a gente precisa ler. Então, se os caras estão enchendo livros e enchendo sites com perguntas, eles estão trabalhando de forma séria. E a gente precisa, talvez, reconhecer quais são esses argumentos e conhecer se eles têm alguma plausibilidade. Eu acredito que algumas têm, sim. A gente precisa entender o que eles estão dizendo. E, além disso, eu encontrei mais 2 livros. Esses livros aqui eu encontrei na internet, tá? Esses eu nunca li. Mas é do Michael Denton. O Michael Denton, ele não é crente, gente, não é cristão, ele é um agnóstico. De uns anos para cá, ele faz parte do Discovery Institute, mas ele não fazia. Na década de 80, ele lançou esse livro, Uma Teoria em Crise, Evolução, Uma Teoria em Crise. E de uns anos para alguns anos, ele lançou uma nova versão que é Ainda Uma Teoria em Crise. E aí eu fiquei, opa, pera lá. Então, a evolução é uma teoria em crise? Por que não me falaram isso na faculdade? Que crise é essa? Ou que desafios são esses? O subtítulo ali era Novos desenvolvimentos na ciência estão desafiando o darwinismo ortodoxo, ou a ortodoxia do darwinismo. Será que realmente existem esses desafios? E aí eu fiquei preocupado porque eu comecei a perceber que há uma visão muito, muito forte na academia de rejeitar essas questões ou de não conhecê-las. E eu comecei a procurar as resenhas sobre esses livros, né? Porque às vezes eu não tenho condição de ler o livro, mas vamos procurar as resenhas. E a gente encontra resenhas positivas e encontra resenhas às vezes muito negativas. Ou a gente encontra sites, encontra artigos publicados rebatendo argumentos. Então, esse é um processo científico muito bom. Encontrar debate onde os argumentos são debatidos, onde eles são refutados ou eles não são refutados e o debate prossegue. Mas eu encontrei depois disso uma pesquisa que me deixou intrigado. Em 2015, essa pesquisa foi realizada nos Estados Unidos, e eles observaram isso aqui. 49% dos evangélicos brancos acreditam que os cientistas estão divididos sobre se os humanos evoluíram ou não. Puxa, então, metade dos evangélicos brancos nos Estados Unidos acham piamente que os cientistas estão divididos. Ou seja, os cientistas acham que os humanos evoluíram, a outra metade acha que não. Com base em que eles acham isso? E aí, curiosamente, em 2015, antes dessa pesquisa, havia uma outra pesquisa que foi feita em outra situação que encontrou esse resultado, que 99% dos biólogos aceitam que os humanos evoluíram. E aí? Como é que a gente fecha essa questão? Alguma coisa está errada em algum nível aqui. E o que me parece é que os evangélicos brancos receberam alguma informação equivocada. Alguém falou para eles que os cientistas estão divididos, mas na outra pesquisa falou que os cientistas não estão divididos. Há um certo consenso, e na verdade há um consenso grande até demais, pela pesquisa que foi realizada, de que os biólogos aceitam que os humanos evoluíram. Então, que crise é essa? Ou há uma crise? Será que não se pode tocar na teoria da evolução? Por isso que acaba que o pessoal nega tudo? Enfim, o Dennis Alexander, no livro Criação e Evolução, que foi sorteado ontem, né, disse uma coisa interessante, que críticos de fora da comunidade científica já me disseram que não haveria nenhuma esperança de publicar dados que parecessem subverter a teoria da evolução, porque a evolução é uma vaca sagrada para os biólogos, que a protegem a qualquer custo. A verdade é exatamente o oposto. O sonho de todo biólogo é fazer descobertas capazes de abalar teorias muito estimadas. O sonho de todo cientista, né, gente? É assim que o cara vai ter os seus nomes registrados nos anais da ciência, é descobrindo algo que vai abalar teorias e estabelecer teorias novas. E ele continua que se você encontrar fósseis de coelhos no período pré-cambriano, ou evidências inquestionáveis de fósseis de humanos e de dinossauros ocorrendo na mesma camada sedimentar, ou evidências de novas formas de vida nas profundezas do oceano, apresentando um código genético diferente. Olha só, já pensou se isso existe? Ou uma evidência para transmissão hereditária de características adquiridas, ou seja, né, algo muito próximo do que Lamarck falava lá atrás. Então, seu artigo como primeiro autor na Nature e na Science está garantido.
Tá? Então, o cientista ele vai atrás de coisas assim, porque se ele encontrar, o sucesso dele está garantido. Mas presta atenção aqui para uma coisa, esse último ou que ele coloca, ou evidência para transmissão hereditária de características adquiridas. Curiosamente, os últimos anos, os últimos 20 anos talvez, começaram a perceber que isso não é totalmente impossível e começaram a compreender que há algum nível de possibilidade aqui dentro dessa transmissão hereditária de caracteres que não são totalmente genéticos, ou caracteres que são extragenéticos. Isso é possível. Isso começou a deixar a comunidade científica e muitos biólogos de orelha em pé e atentos. E aí a gente tem alguns trabalhos que têm surgido, e tem tanto na mídia de divulgação, né, de ciência, quanto em revistas científicas. Por exemplo, um deles diz que, além de Darwin, os cientistas podem estar redefinindo a evolução. E esse outro artigo, muito importante, gente, quem nunca chegou nesse artigo precisa dar uma conferida. Na revista Nature, de 2014, a teoria da evolução precisa ser repensada. Um grupo de autores muito importantes, de pesquisadores da biologia evolutiva. Olha quem que é um dos autores desse trabalho, Douglas Futuyma. O Futuyma é um dos autores desse artigo, tá? Ele está lá dentro. Uma outra reportagem muito boa, intitulada aqui, Os Cientistas Buscam Atualizar a Evolução. Né? Ele relata aqui um congresso que foi realizado com os cientistas apresentando visões muito interessantes. E olha esse outro aqui, isso aqui é um print que eu dei na Folha de São Paulo, foi um artigo traduzido na Folha, do Kevin Lalande, a gente vai ver o Kevin Lalande daqui a pouco, com esse título, Descobertas contestam a hegemonia de Darwin e recuperam Lamarck. A Folha de São Paulo jogou esse título clickbait, aí, né, que eu não gostei tanto do título, não é o título original do artigo, mas eles traduziram esse artigo e jogaram na Folha de São Paulo, de tão importante que isso é. Em alguns anos foi lançado esse livro, A Árvore Tangled Tree, A Árvore Emaranhada. O que Darwin não sabia sobre evolução? Opa, então pera lá, tem coisa vindo aí, tem alguma coisa em curso. E o subtítulo desse livro mostra alguma coisa legal, uma nova história, uma radical nova história da vida, uma nova história radical da vida. E aí a gente chega nesse tema aqui que eu quero gastar um tempo com vocês. A síntese evolutiva estendida. Eu acho que muitos de vocês devem ter ouvido falar, principalmente quem é mais recente do que eu aí nas ciências biológicas. Gente, quando eu me formei, isso não existia isso. Eu me formei em 2009. Isso não existia. Esse é aquele trabalho ali que eu mostrei agora atrás, né? A teoria da evolução precisa ser repensada? Esse artigo da revista Nature ele é muito interessante porque ele coloca dois grupos de cientistas em contraponto. O primeiro grupo diz que sim, urgentemente, precisa ser repensada. O outro grupo faz o contraponto e fala que não, está tudo bem. Há um debate, as cartas estão na mesa e eles estão discutindo essas coisas em alto nível. E a revista FAPESP, eu acho, Pesquisa FAPESP, que publicou esse artigo também recente, falando da teoria em movimento. Eu achei que eles foram muito felizes com esse título, porque é exatamente isso. A teoria da evolução, na verdade, qualquer teoria científica, não é uma teoria estática. As teorias não são estáticas, elas estão em movimento, tá? Elas estão sempre se aperfeiçoando, sendo revistas, revisitadas e incorporando novos saberes, novos conhecimentos. E os cientistas que estão trabalhando em cima disso, inclusive eles desenvolveram grupos, né, consórcios de cientistas no planeta que estão trabalhando em cima disso. Um desses sites é esse Extended Evolutionary Synthesis, que é o site principal sobre a síntese evolutiva estendida. Ali eles colocam qual que é o programa que eles estão desenvolvendo, os projetos aprovados com financiamento para trabalhar em cima disso, quais são os artigos, quais são os livros, o que eles estão fazendo, quem são os grupos de pesquisa no planeta, nas universidades que estão trabalhando em cima disso. Um outro grupo fez algo similar também, e o site deles se chama The Third Way, a terceira via. A terceira via porque na apresentação do site eles já colocam. Parece que existem duas vias, e é curioso que eles colocam no extremo, eles falam, uma das vias parece ser o
criacionismo, e aí eles usam o criacionismo com uma descrição muito rasa e muito equivocada, e colocam como uma outra via a síntese evolutiva moderna, ou a teoria sintética, né, num nível muito extremo também de dependência total de mutações aleatórias no gene. Enfim, eles falam, nenhuma dessas opções para nós está servindo, a gente precisa de uma terceira via. Para eles, essa terceira via é a síntese evolutiva estendida. Esse é o Kevin Lalande, ele é um dos principais representantes desse grupo. E ele disse algo bem interessante que vale a pena pensar aqui. Ele disse que a biologia evolutiva nunca foi tão vibrante e seria uma distorção caracterizá-la como em um estado de crise. Ele usa aí Thomas Kuhn, né? O Thomas Kuhn que escreveu A Estrutura das Revoluções Científicas, e a ideia do Thomas Kuhn é que uma teoria ela entra em crise e depois ela passa por uma revolução. Ele está falando, não, a teoria da evolução não está em crise. Na síntese estendida, todos os processos centrais para a teoria da evolução, por exemplo, né, seleção natural, deriva genética, herança mendeliana, e suas descobertas empíricas permanecem importantes. A esse respeito, a síntese estendida não requer uma revolução. E ele conclui esse trabalho dizendo que esperamos que a biologia evolutiva entre agora em uma fase em que os méritos da síntese estendida serão avaliados através de pesquisa teórica. E antecipamos que irá contribuir construtivamente para a posterior evolução da teoria evolutiva. Então, o que eles estão buscando é isso. Eles não estão entendendo que a teoria evolutiva está em crise, e eles não estão buscando uma revolução. Eles estão querendo apenas incorporar novos processos explicativos. Aí, gente, deu ruim aqui. Aí, voltou. Então, eles estão buscando essa nova fase de pesquisa. E uma das coisas mais importantes que eles têm feito é isso, congressos. Eles estão organizando reuniões, debates entre cientistas com visões diferentes. Esse congresso foi organizado em 2016 na Royal Society, organizado pelo Dennis Noble, que é um dos grandes nomes dessa área, esse senhor simpático de cabelo duvidoso, e o Kevin Lalande, a Nancy Cartwright, que é uma filósofa da ciência, a Eva Jablonka, que também é bióloga e também filósofa da ciência. Todos eles têm uma solidez e uma carreira muito, muito importante na área da biologia evolutiva e agora estão pensando nessas coisas. E é muito legal que a gente está vendo isso em tempo real, né? A gente está vendo as coisas acontecendo. Olha lá. Esse cara é o Massimo Pigliucci. Ele e o Gerd Miller, eles escreveram esse livro, Evolução, a Síntese Estendida. Esse livro é de 2010. Talvez seja o trabalho seminal. É o primeiro livro, eu acho, que trata disso de forma mais sistemática. E ele é rigoroso em falar, a maioria dos que contribuíram para o nosso livro aceitam muitos dos princípios da estrutura clássica, mas querem relaxar algumas de suas suposições e introduzir aumentos conceituais significativos na estrutura básica da síntese moderna, assim como os próprios arquitetos da síntese moderna expandiram e modularam versões anteriores do darwinismo. Então, o que eles fizeram lá na década de 30, 40, 50, é o que eles estão querendo fazer agora. Essa revisão contínua de um edifício teórico, cujas bases foram lançadas em meados do século XIX, ou seja, o reexame de velhas ideias, propostas de novas ideias e a síntese das mais adequadas, esse é o processo, né? Mostra-nos como que a ciência funciona e como os cientistas meticulosamente construíram um sólido conjunto de explicações para o que Darwin chamou de grandeza da vida. Então é isso que eles estão indo atrás. Tá? O reexame de velhas ideias, a proposta de novas e a síntese das ideias mais adequadas. Tá? Então esse é o novo olhar que está se tendo sobre a evolução. Sobre questões de hereditariedade, ou seja, contestando a ideia de que genes, por exemplo, são o único sistema de hereditariedade. Na verdade, hoje já se percebe que a hereditariedade inclui a herança epigenética, a herança ecológica, outros caracteres adquiridos que podem ter algum potencial evolutivo. Uma coisa muito importante é a ideia do foco, a mudança de foco. O foco da síntese moderna é totalmente no gene, nas mutações aleatórias que acontecem no gene e os processos derivados disso, né? A deriva genética, o fluxo gênico e como que a seleção natural atua sobre isso.
Desculpa, gente, caiu aqui meu... Agora, a síntese estendida, ela está buscando um foco no organismo. Isso é muito fruto de um desenvolvimento mais recente da síntese, da biologia sistêmica. A biologia sistêmica, ela tem mostrado que o nosso foco não deve estar no gene, mas sim no organismo. Tá? O organismo, ele possui propriedades que vão além da química e da física, que vão além do gene. Tá? A gente precisa parar de pensar nessas coisas dessa forma e evoluir o pensamento, né? Existem processos evolutivos adicionais em construção aqui, se compreendendo, né? Ou seja, várias fontes de variação que vai ser herdada, incluindo a simbiose e parasitismo, que envolvem, né, inclusive eventos de transferência horizontal de genes. Gente, transferência horizontal de genes é uma revolução na nossa compreensão sobre como as coisas se desenvolvem, ou inclusive na nossa visão da árvore da vida. Daqui a pouco eu mostro uma ilustração para vocês. A retotransposição, os transposons, né, que são segmentos de DNA que podem passar de um organismo para o outro. A regulação genética e o evodevo, que é uma teoria um pouco mais antiga, mas que contribui para essa ideia, né, de genes reguladores que regulam uma cascata de genes abaixo deles. As mudanças epigenéticas, a duplicação de genoma, a convergência evolutiva, que talvez seja um dos grandes paradigmas que a gente pode entrar aqui em outra ocasião, mas falar sobre convergência evolutiva é algo muito interessante e há um debate aberto sobre o determinismo e a contingência dessas questões dentro da biologia. E a construção de nicho. A construção de nicho é algo que veio com muita força, mostrando como que os seres vivos interferem no ambiente e podem gerar variações evolutivas. Então, tentando sintetizar isso aqui, essa é uma ideia que a gente pode centralizar aqui. No centro, a gente tem o processo de Darwin ali, né? A variação, a herança e a seleção natural. Com a síntese moderna, o círculo aumentou, é o número 2, nesse esquema de baixo. A gente tem as mutações, a gente tem a herança mendeliana, a gente tem a genética de populações, tudo isso contribuindo para esse arcabouço teórico explicativo. O que se propõe agora é um círculo mais expandido, que inclui essas explicações no seu centro, mas que vai além e incorpora todos esses fatores, né, essas fontes de variação herdada que a gente comentou. E como que a ideia dessa interação do organismo com o ambiente, eu estou falando do esquema superior, a interação do organismo com o ambiente é tão intensa que ela precisa ser mais bem compreendida. Por exemplo, o ambiente ele seleciona o organismo, mas o organismo, em troca, ele participa da construção de nichos. Então, o organismo ocupa esses nichos, ele é selecionado e ele atua construindo novos nichos. E ele pode, inclusive, isso pode acabar dirigindo a evolução de vários outras espécies que estão relacionadas a esse ambiente. Enfim, há uma complexidade muito maior que as pesquisas recentes têm mostrado e que a síntese moderna não dava conta de acompanhar. É por isso que eles estão propondo essa extensão. Por exemplo, nesse livro da Árvore Emaranhada, é justamente por isso. Aquela transferência horizontal de genes mudou a nossa ideia de árvore da vida, que também parece um paradigma, né? A ideia de árvore da vida ela é muito útil, ela é muito didática, ela pedagogicamente ela serve bastante para a gente ter essa ideia de ancestralidade comum. Mas o que a gente tem hoje é um emaranhado. Na verdade, muitos já estão buscando tratar isso como rede, como web. É uma rede, porque não existe apenas esse ciclo vertical, essa verticalidade. Existem as comunicações horizontais, essa forma de transmissão de DNA, e que contribui principalmente para a velocidade, para o tempo em que a evolução acontece. Tá? Tudo isso está em curso aqui. Para tentar fechar essa parte, o Kevin Lalande ele vai falar que, na nossa opinião, esse foco centrado no gene falha em capturar toda a gama de processos que direcionam a evolução. Então parece que um dos pontos-chave está aí. As peças que faltam incluem como que o desenvolvimento físico influencia a geração de variação, o viés do desenvolvimento, né? Como que o ambiente molda diretamente as características dos organismos, a plasticidade, como que os organismos modificam os ambientes,
a construção de nicho, e como que os organismos transmitem mais do que genes ao longo das gerações, a herança extragenética, né, incluindo a epigenética. Ou seja, para a síntese moderna, esses fenômenos eles são apenas resultados da evolução. Para a síntese evolutiva estendida, também são causas. Então há uma mudança de olhar aqui, eles não são apenas resultados, eles são causas. Há uma relação de causalidade aqui. E é por isso que existe muita pesquisa sendo realizada e um financiamento pesado. A Templeton, por exemplo, ela tem financiado muitas das pesquisas nessa área. Tá? O grupo do Kevin Lalande, com 49 pesquisadores, e eles têm 22 projetos aprovados sobre diversas áreas aqui, eles receberam 8 milhões de dólares, e é um projeto de 3 anos que já deve ter sido renovado, e há muitas instituições envolvidas. Ou seja, há pesquisa robusta, encontrando coisas muito interessantes e buscando cada vez mais esse referencial teórico e experimental. Vamos respirar um pouco, gente. E aí? E aí que eu preciso entrar em um outro tema para a gente poder depois juntar com essa ideia da síntese estendida, que é um tema muito importante na biologia, ou na filosofia da ciência, que é a teleologia. E aí esse é um outro ponto que, no meu percurso, nas controvérsias da biologia, eu me peguei. Dentro da biologia, a gente tem uma dificuldade muito grande com o pensamento teleológico. Há quase um ranço com o pensamento teleológico e um cuidado muito grande para que se evite o pensamento teleológico em tudo que nós fazemos em biologia. E como nós ensinamos evolução, enfim. E é engraçado que a gente percebe que é praticamente impossível nós nos atermos totalmente a um pensamento que desvincule totalmente a teleologia das relações biológicas. A gente sempre vai falhar em algum momento, porque isso parece que é intrínseco. Mas será que é mesmo? Então, quem nunca ouviu falar, a teleologia é esse estudo filosófico dos fins, né? O estudo do propósito, do objetivo, de finalidade. Existe finalidade ou existe propósito no universo, ou no mundo natural, ou na química, na física? Existe alguma finalidade? Ou seja, as coisas estão acontecendo para um fim? Então, existe um estudo filosófico disso, e existe uma filosofia, na verdade, muito antiga, que isso vem desde Aristóteles. Ele trabalhou muito em cima desses conceitos. Nós recebemos muito sobre diferentes tipos de teleologia, não dá para a gente esmiuçar isso aqui agora, e eu também não sou filósofo para esmiuçar isso para a gente. A gente vai precisar de outro especialista para tratar de teleologia de forma mais profunda. Mas o Haldane, para mim, ele tem a melhor frase possível para a teleologia. O Haldane, ele disse, lá na década de 20, há 100 anos atrás, que a teleologia é como a amante de um biólogo. Ele não pode viver sem ela, mas ele não deseja ser visto com ela em público. Ou seja, para o biólogo, é muito difícil você se desvincular do pensamento teleológico. Por que será? Ou seja, por que a teleologia é esse elefante na sala, ou esse incômodo na teoria evolutiva? Por quê? Alguns querem retirar esse incômodo. O Colin Pittendrigh, ele desenvolveu em 1958 um pensamento na filosofia da biologia, e ele cunhou esse termo, teleonomia, aplicando esse termo a fenômenos biológicos que parecem direcionados a uma finalidade. Olha só, ele reconhecia que existem fenômenos biológicos que parecem direcionados a uma finalidade, e ele usou o termo teleonomia para isso. O Mair ajudou, e o Mair ele desenvolve bastante esses conceitos, inclusive o Mair desenvolve aqui nesse livro esses conceitos de teleologia e de teleonomia. Para eles, a intenção era limitar o termo teleologia para ações planejadas por um agente dotado de intenção, de propósito. Por exemplo, nós, seres humanos, somos agentes dotados de intenção, nós fazemos as coisas com propósito. Se a gente vai na geladeira pegar água para beber, eu tenho uma intenção, eu estou fazendo isso de propósito, estou fazendo isso com uma finalidade.
o termo teleologia pode ser usado. Então, o termo teleologia existe, ele pode ser aplicado a isso. Mas, para tirar esse termo da biologia, eles cunharam o termo teleonomia. E o May falou, parece útil restringir o termo teleonomia para sistemas operando com base em um programa de informações codificadas. Que sistema que opera com base em informações codificadas? DNA. Então, ele reconhece que o DNA parece ser direcionado a uma finalidade. Ele reconhece que, por exemplo, o sistema de tradução parece que tem uma direcionalidade envolvida ali. Há um processo que lembra muito a teleologia. Mas, para a gente não tratar de teleologia aqui, eles criaram o termo teleonomia. Ou seja, não é uma compreensão totalmente rejeitada dentro da biologia, mas ela é mais profunda do que a gente pensa. E vai além. O Francisco Ayala está vivo ainda, ele é um grande biólogo e filósofo da ciência, e ele tem falado muito sobre as explicações teleológicas. E ele comenta uma coisa bem interessante. Ele fala, eu me perguntei por que os biólogos usam relatos funcionais e, de modo mais geral, teleológicos, enquanto cientistas físicos não. É porque os biólogos são tolos? Ou porque a biologia é uma ciência imatura? Ou é porque existe uma diferença radical entre as ciências físicas e as ciências biológicas a esse respeito? E ele vai além. Ele diz que relatos teleológicos são necessários em biologia para que a explicação biológica seja completa. Gente, isso é sério. Isso é sério porque na universidade, pelo menos na minha experiência anedótica aqui, isso aqui seria uma heresia, sendo que esse cara é um dos grandes filósofos da biologia. E aí? E aí que hoje eu tenho visto cada vez mais isso aparecendo. Esse retorno do debate sobre a teleologia na biologia. O Philip Ball escreveu esse artigo no final do ano passado, é muito recente, dizendo que existe uma agenda de pesquisa nova e substancial, né, que tem colocado a agência, ou a agência com uma finalidade, né, de volta na mesa. As cartas estão sendo colocadas de novo na mesa para pesquisa científica. Olha só. Ele diz que... ele faz essa pergunta, né? Existe propósito na biologia? E ele fala que os sistemas biológicos não desafiam as leis físicas, é claro, mas também não parecem ser previstos por eles. Em contraste, eles são direcionados a um objetivo... Me perdi. Eles são direcionados a um objetivo, sobreviver e se reproduzir. Então, podemos dizer que eles têm um propósito, ou o que os filósofos chamam de teleologia, que orienta o seu comportamento. Essa ideia, né, das leis físicas. Por exemplo, se você pega uma bola, leva para o alto de um prédio e joga pela janela, as leis físicas ditam exatamente o que vai acontecer com ela. Você pode conhecer a altura que ela vai cair, você pode conhecer a velocidade, a aceleração, e você sabe o que vai acontecer. É totalmente previsível que a bola que você jogar da janela vai cair. Então o Alexandre vai ficar feliz que trabalhar com leis físicas é muito fácil. Mas se você pega um passarinho e solta da janela, você não sabe o que vai acontecer com ele, porque ele vai para qualquer lugar. E aí, trabalhar com biologia não é simples. Seres vivos, eles atuam sob outra perspectiva, e não é fácil. O Dennis Alexander, autor do Criação e Evolução, tem esse livro aqui, Existe Propósito na Biologia? Ele fala que a história evolutiva, ele faz essa pergunta, a história evolutiva deve necessariamente ser sem propósito? Ou um olhar mais atento para a biologia, juntamente com uma análise dos significados dos termos acaso e aleatório? E aí eu vou deixar para o Alexandre, que vai falar sobre isso amanhã, né? Então já fica aí na conta dele. Esse olhar mais atento, na verdade, não apoia a afirmação de que a biologia é necessariamente sem propósito. As raízes da biologia em geral e da evolução em particular encontram um lar natural em uma compreensão cristã da criação. Olha só que interessante. O Alisson McGrath, ele vai além aqui. Ele fala, se a evolução demonstra ou não design, intenções ou propósitos, ou seja, isso não interessa muito, se a evolução demonstra isso ou não. Ela demonstra inquestionavelmente uma direcionalidade. É uma afirmação ousada, né? Ele está dizendo que a evolução inquestionavelmente demonstra uma direcionalidade. Estamos fazendo uma pergunta científica legítima, não é uma pergunta teológica especulativa. Que pergunta é essa?
há uma direcionalidade implícita na evolução, quer se opte por interpretar isso teleologicamente ou não, há uma pergunta científica, gente. Não é teológica. Então, pera lá. Então, quer dizer que é possível que cientistas estejam estudando a possibilidade de existência de uma teleologia natural? Gente, isso é muito interessante. E sim, existem cientistas interessados nisso, em encontrar finalidades intrínsecas em processos naturais, independentes de agentes externos. Tá? É possível detectar aspectos teleológicos em processos naturais? Alguns dos caras que têm pensado nisso é o Thomas Nagel. Ele tem esse livro Mente e Cosmos, que ele fala sobre leis teleológicas. Gente, isso aqui é muito curioso. Esse cara é um ateu. E ele diz que acredito que a teleologia é uma alternativa naturalista, que é distinta de todas as outras 3 explicações candidatas para dar conta desse problema, que é o acaso, que é o criacionismo e as leis físicas sem direção. Ou seja, ele não quer contar com o acaso, nem com o criacionismo, nem com as leis físicas. Ele está procurando uma alternativa para essas três explicações que para ele não são suficientes. E essa alternativa naturalista seria a teleologia. Isso é interessante. Alguém que tem desenvolvido pesquisa robusta sobre isso é o Terence Deacon. Quem me apresentou esse cara foi o professor Roberto Cogolan. E eu fiquei impressionado com o programa de pesquisa que esse cara tem desenvolvido, a amplitude da pesquisa dele. E ele tem desenvolvido um modelo teórico de como que o propósito pode se originar em processos naturais. Ele diz que propósito pode ser um aspecto emergente da natureza, co-emergente com a própria vida, ou seja, a emergência diz respeito a essas ideias essas propriedades que surgem e que não podem ser reduzidas a um nível inferior. Então, são propriedades que emergem e que a gente não pode trabalhar de uma forma reducionista na física e na química. Existem propriedades na biologia que não podem ser reduzidas, são propriedades emergentes. Tá? E ele diz que o propósito seria uma dessas. E ele diz que isso demonstra que, pelo menos em princípio, e no fim das contas é tudo que importa, que fenômenos teleológicos e intencionais reais podem emergir de processos físicos e químicos. E ele tem trabalhado com experimentos tentando encontrar isso. Tá? Então, a coisa é séria. O Saigart é um dos caras que tem trabalhado com isso. Ele é bioquímico molecular, ele também tem um projeto financiado pela Templeton que está investigando essas questões, e ele vai falar da síntese evolutiva estendida. Então, aqui eu volto no meu gancho com a síntese estendida. Eu vou ler esse trecho da esquerda, da direita. Que as novas alternativas da síntese estendida ao neodarwinismo não são teístas, não são. Mas a abertura da teoria da evolução para abraçar a complexidade fundamental de sistemas biológicos pode muito provavelmente conter elementos que apontem para a majestade da criação de Deus, incluindo a diversidade da vida na Terra. O McGrath ele vai falar, nesse livro Deus e Darwin, de algo parecido. Ele fala que as revelações teleonômicas, olha aí, gente, a teleonomia, ele usa teleonômicas aqui. As revelações teleonômicas da biologia evolutiva podem ser conciliadas com uma visão cristã da realidade. Mais uma vez, a questão diz respeito à consonância ou ressonância de uma visão cristã da realidade com o que está sendo observado. Ou seja, a gente observa algo na natureza e o mais impressionante é que o que a gente observa está em ressonância com a nossa visão cristã da realidade. Isso pode ser conciliado, sim. Algumas noções de teleologia elas podem emergir a partir do estudo do próprio processo evolutivo. Ou seja, essa teleologia ela é empírica, baseada num discernimento a posteriori, não numa imposição a priori. Então, é algo que eu vou depreender do meu processo de investigação empírica, e não que eu vou colocar como uma suposição inicial. Gente, em 5 minutos eu vou terminar. Eu sei que os meninos já estão ali querendo me cortar, mas eu vou passar agora para o meu terceiro percurso, minha terceira fase, onde eu comecei a descobrir várias literaturas e uma bibliografia robusta também sobre Deus e Darwin, sobre teologia e as relações com a teoria da evolução.
Tem esse Deus e Darwin, do Alistair McGrath, que está lançado pela nossa coleção com a editora Ultimato, que eu recomendo fortemente. Gente, é fundamental a gente ler esse livro, quem é da biologia, para conhecer um pouco mais sobre essas questões. E existem outros. Esse livro, Teologia Reformada e Teoria Evolutiva, tem um macaco aí na capa, ele é o mais recente, ele foi lançado no ano passado. Tem um livro muito importante, que é o Evolução e a Queda, que está em português, foi lançado recentemente, acabou de ser lançado por nós, pela ABC2, com a Thomas Nelson, e que está em sorteio, não sei se é hoje ou se é amanhã, tá, gente? Então aguardem aí e torçam. A Evolução e a Queda. Ou seja, esses livros começaram a me mostrar alguma coisa diferente. O que está em jogo, então? O que está em jogo quando a gente coloca essas coisas em perspectiva? O livro Evolução e a Queda ajuda a pensar nisso, né? O James Smith, na introdução, ele fala que o que está em jogo parece ser a manutenção do arco narrativo das escrituras, quando a gente pensa em criação, queda e redenção, que é o processo que a gente vê ali, esse arco central, né? E como que eu posso ler, como que eu posso compreender o que a ciência tem me mostrado à luz desse arco narrativo, de forma que eu mantenha a ortodoxia da minha fé, a catolicidade da minha fé cristã. Como que eu posso compreender essas coisas? E aí surgem várias questões teológicas. Agora não é teleológica, agora é teológico mesmo. Surgem várias questões teológicas sobre a soberania de Deus, sobre o acaso e a ação, como que Deus age, sobre a aleatoriedade na evolução. Aqui eu vou apontar vocês para a palestra de amanhã do Alexandre. Sobre propósito e sentido, né, a teleologia aqui, sobre Adão e a evolução humana, sobre morte, sobre a Imago Dei, sobre o pecado original e a queda. Enfim, isso aqui dá um curso. Mas são as questões que estão envolvidas nesse debate que a gente precisa estar atento e que a gente pode estudar para encontrar algumas respostas. Muita gente tem produzido coisas nisso. Tá? Então eu vou terminar com essa frase aqui do Saigart, que é aquele cara que eu mostrei um pouco antes, que tem trabalhado sobre a teleologia. E o que ele diz aqui para a gente concluir? Se acreditarmos, como eu acredito, né, em um Deus criador que dotou os seres humanos com um propósito para a existência e que agimos como agentes com propósito, então os humanos são a demonstração final da existência do propósito biológico. O que pode ser dito aqui, no entanto, é que se essa visão do mecanismo evolutivo como a fonte final da teleologia na vida está correta, há uma conclusão interessante que se poderia tirar, que é relevante para o debate teológico sobre evolução. A ferramenta de Deus para realizar isso não foi outra, senão o processo natural da evolução darwiniana. E a evolução biológica é, na verdade, um forte indicador do poder da majestade criativa de Deus. Uau! Uau! É isso, gente. Obrigado pela paciência. Espero que as perguntas estejam aí. Eu não sei se vai dar tempo. Desculpa, gente, por tomar... Eu falei que eu ia passar do tempo. Eu não consigo falar pouco. Eu me controlei. Seu áudio está fechado, Carlinhos. Ok. Passou 1 minuto, Thiago. Tá tudo bem. Vai poder até responder mais perguntas. Olha só. Thiago, muito obrigada, foi excelente. Eu estava aqui anotando um bando de coisa e eu te confesso que eu achei algumas coisas muito interessantes porque eu tenho visto algumas coisas dessas na prática, digamos assim, no meu doutorado, sabe? Eu trabalho com essa questão de biologia evolutiva e muitas vezes a gente estava, digamos assim, se limitando a coisas relacionadas à seleção natural, a genética de populações, coisas assim, tentando explicar tudo, né? E quando a gente analisa todo o organismo de fato, né? Como você falou, você solta um passarinho, não sabe para onde ele vai. E eu realmente estudo passarinho, então eu não sei para onde ele vai. Né? Então, quando a gente vê isso na prática, a gente consegue ver que não é uma questão estática. A biologia foge de regras e isso é extremamente interessante, extremamente lindo. Eu acho magnífico. É uma mudança de paradigma, né? Assim, a gente conseguir entender que a gente não precisa se ater de forma tão firme
a teoria, a síntese evolutiva, né? Porque a gente tem como manter o que ela diz, mas incorporar novos conceitos que vão enriquecer a nossa análise da natureza e da biologia. Eu acho que isso é muito importante. Então, por exemplo, você às vezes vê regras sendo quebradas, mas aí, por exemplo, você analisa a plasticidade fenotípica de um organismo e é completamente diferente de todo o resto, né? Então, as coisas vão se encaixando de uma forma muito mais completa quando você analisa o contexto geral do grupo que você está estudando, né? Exatamente. Temos olha aí, tem uma pergunta do Gabriel. Tiago, você acha que esse movimento do projeto de síntese estendida é o caminho natural e esperado para o aperfeiçoamento de uma teoria científica? Cara, eu acho que é exatamente o caminho. Eu acho que sim, apesar de eu não ter vivenciado o processo da síntese moderna, que foi na década de 30, 40, 50, lá com o Mayr, com o Dobzhansky, com o Fischer, não vivi aquele momento. Mas eu imagino que a gente está passando pelo mesmo processo. Eu acho que é exatamente assim que acontece. É muito interessante perceber, por exemplo, aquele evento que eu mostrei lá, desculpa, minha garganta travou. Naquele evento que eu mostrei na Royal Society, eles convidaram palestrantes que iam apresentar a proposta da síntese estendida de acordo com as pesquisas que eles realizam em seus laboratórios. Gente de vários laboratórios diferentes, em várias universidades. Mas eles convidaram pessoas para palestrar que eram opositores dessa ideia. Inclusive o Douglas Futuima, autor daquele livro, ele estava lá palestrando, dizendo que ele ainda não tem argumentos que façam com que ele concorde com isso. Ele falou, não, para mim não precisa de síntese evolutiva. Para mim, tudo que vocês estão falando é explicado pelo paradigma vigente. Para o Futuima e para um grupo junto com ele, isso não procede, não precisa. É como se não precisasse desses adendos. Mas o que ele disse é, pesquisem. Façam pesquisa empírica, façam experimentos para a gente ver onde que isso vai dar. Ele está aberto a reconhecer no futuro próximo, se ele estiver vivo até lá, não sei qual é a idade dele, a reconhecer que se eles encontrarem evidências cada vez mais robustas, ótimo. Então ele falou, olha, por enquanto as evidências ainda não me convencem, mas pode ser que em breve vocês me convençam. É mais ou menos isso. Então esses eventos eles são saudáveis, porque eles convivem com opiniões diferentes, e esse convívio permite com que a teoria evolua, com que os argumentos... Só assim que eu consigo melhorar meus argumentos, quando eu sou contestado e eu preciso oferecer a resposta melhor. Então os cientistas que estão propondo a síntese estendida estão recebendo essas críticas e buscando aperfeiçoar os experimentos, buscando aperfeiçoar os projetos, buscando financiamento para poder oferecer o negócio. Mais alguém? Isso aí. Tem mais perguntas aí? Tem mais uma, do Yannick. Na sua opinião, Tiago, por que você acha que é tão difícil para os nossos irmãos na fé dialogarem com a evolução? O que seria o cerne desse problema? Educacional. Eu acho que é educacional. A gente não entende a teoria da evolução. É basicamente isso. É falta de compreensão sobre o que a evolução diz, sobre o que a evolução explica e sobre quais os limites da evolução. É basicamente isso. E não só de nossos irmãos na fé. Eles são informados por livros, né, por pessoas que escrevem e colocam esses argumentos e escrevem muitos livros contestando a teoria da evolução. Mas quando você vai ver essas fontes, elas também não compreenderam a teoria da evolução. Eles estão questionando muitas coisas baseadas em espantalhos. Isso me incomoda num nível profundo, porque isso é muito sério, porque as críticas estão sendo feitas em cima de algo equivocado. Existem livros que se baseiam em argumentos muito falhos, tipo, porque a evolução diz isso, então isso não pode acontecer e isso é incompatível com a fé cristã. Mas aí quando você vai ver a premissa do cara, que falou que a evolução diz isso, a evolução não diz aquilo. Então a base do argumento está toda furada, porque se desconhece de fato o que a teoria da evolução está dizendo. E eu digo isso não de leigos, eu digo isso inclusive de biólogos, eu digo isso de doutores
Ou seja, aquela questão da autoridade. O que é uma autoridade numa área? Né? Existem dificuldades. Então a gente precisa estudar. É basicamente isso, a gente precisa estudar muito. A gente precisa ter abertura para ouvir críticas e para a gente conseguir desvincular, sei lá, dificuldades pessoais, a nossa história na igreja, coisas negativas que a gente às vezes tem, e desvincular algumas questões pessoais ou no nosso passado, assim, porque na igreja eu aprendi isso, então eu já chego cheio de pressupostos. Então eu preciso conseguir estudar, ouvir críticas, ter humildade para reconhecer onde posso estar errado e desenvolver virtudes cristãs, virtudes intelectuais, que é uma coisa que a gente sempre tem falado, para reconhecer onde a gente está errado, o que a gente pode melhorar, e que crítica é essa que está sendo feita. Muitas vezes e acontece o oposto, né? Muitas vezes o biólogo recebe uma crítica e ele debocha. Porque basicamente você não pode falar mal de Darwin, você não pode falar mal da evolução porque você está errado. E aí é o outro extremo, né? Aí eu já saí dos irmãos da fé e fui para o outro extremo. No outro extremo, na academia, muitos ateus, por exemplo, têm dificuldade de dialogar porque eles simplesmente rejeitam e debocham de questionamentos que são feitos. E aí você cria barreiras, e aí você cria essa narrativa do conflito. A narrativa do conflito não ajuda ninguém. A gente precisa de derrubar essas barreiras e construir pontes, que é o que a gente está fazendo aqui. Graças a Deus por isso. Sim, concordo plenamente. Tem mais alguma pergunta? Michele, você está de parabéns, viu, Michele? Estou feliz. Tá mesmo. Não, então certo, Tiago, era isso. Muitíssimo obrigado pela palestra, foi muito boa. Espero que o pessoal tenha gostado, eu acredito que sim, pelos comentários. Obrigada, Tiago. Eu que agradeço muito pela oportunidade, foi muito bom e a gente tem muita coisa para conversar no futuro aí, a gente vai dando seguimento quando possível. Gente, prazerão, obrigado pelas perguntas e precisando, eu estou à disposição, pode me procurar, chamar no Zap, pode mandar áudio, estamos aqui para isso, beleza? Valeu. Beleza. Valeu, Tiago.